Salve pessoal, tudo bem? Eu queria falar para vocês sobre capacitores. O que são capacitores? Capacitores eles armazenam energia elétrica na forma de campo elétrico. Eu tenho a representação de um capacitor como sendo duas barras paralelas, uma eletrizada positivamente e outra negativamente. Existem vários tipos de capacitores, mas essa aqui é a representação geral. Bom, se eu pegar duas placas planas e paralelas e eletrizar uma, por indução a outra vai ser eletrizada também. O campo elétrico uniforme, a gente já viu que entre placas planas e paralelas, ele é dessa forma aqui, ó. Então aqui dentro eu tenho um campo elétrico uniforme e esse campo ele vai armazenar energia potencial elétrica. A capacitância de um capacitor, ela mostra para você a quantidade de carga elétrica que você armazena, de acordo com a diferença de potencial que você coloca entre as placas planas do capacitor. Então você pode pensar assim, então, para eu variar a capacitância de um capacitor, ou seja, a capacidade de armazenar essa carga dele, basta com que eu mude a diferença de potencial ou a carga? Não. Essa capacitância ela vai depender de parâmetros físicos, que são as áreas das placas e a distância em que essas placas se encontram uma da outra. Eu vou calcular como sendo ε0A sobre D, onde A é a área da placa e D é a distância entre essas placas. Esse ε0 é a permissividade. Só para a gente fazer uma observação, a gente já viu sobre essa constante que muitos chamam de constante de Coulomb. 9 vezes 10 a nona, Newton vezes o metro quadrado por Coulomb ao quadrado. O ε0, que tem esse valor, 8,85 vezes 10 a menos 12 Faraday por metro, se relaciona com K de acordo com K igual a 1 sobre 4π ε0. Olha só, a unidade da capacitância é o Faraday, certo? Que é o mesmo que Coulomb por volt. Mas, assim, na prática, esse Faraday é algo muito grande. Então, é muito comum a gente usar microfaraday, picofaraday, nanofaraday. Lembra lá das potências de 10, dos múltiplos e submúltiplos. Então, eu tenho um capacitor armazenando energia na forma de campo elétrico. Se eu colocar algum outro meio aqui entre essas placas, por exemplo, papel, eu posso colocar mica, eu tenho vários meios que eu posso, vários materiais que eu posso colocar aqui. São os chamados dielétricos. Esses dielétricos, eles vão multiplicar a capacidade desse capacitor aqui de armazenar a energia potencial elétrica. Então, eu vou multiplicar isso aqui por um K. Não é esse mesmo K aqui, tá? É uma constante, por exemplo, K igual a 1, K igual a 2, dependendo do meio que eu colocar ali. Se for o ar, é 1, por isso que a gente nem coloca naquela fórmula ali. Ou vácuo também. Então, se eu mudar esse K aqui, eu vou mudando a capacidade que um capacitor tem de armazenar essa carga elétrica ali. Então, pessoal, olha só. Se eu for observar a relação entre o U e o Q nessa formulinha aqui, são diretamente proporcionais e se relacionam de acordo com a função do primeiro grau. À medida que eu aumento o U, eu também vou aumentar o Q, certo? Então, olha só, eu faria um gráfico passando pela origem crescente e a área abaixo desse gráfico aqui me dá justamente a energia que esse capacitor armazena. Se eu for calcular essa área, fica Q vezes U sobre 2. Mas se eu isolar o Q nessa fórmula aqui e jogar nesse aqui, ó, vai ficar C ao quadrado sobre 2. Se eu isolar o U e jogar aqui, fica Q vezes Q sobre C, fica Q ao quadrado sobre 2C. Então são três formas que eu posso utilizar para calcular a energia armazenada em um capacitor. Bom, pessoal, falando sobre associação de capacitores agora, eu queria falar com vocês sobre dois tipos de associação, série ou paralelo. O que é associação de capacitor? Associação é quando eu tenho vários capacitores no circuito. Dessa associação, o que eu vou querer saber? Eu quero saber sobre a carga elétrica total, a capacitância do capacitor equivalente. Esse capacitor equivalente é como se eu tirasse todos os capacitores e colocasse um só no lugar de todos, certo? É isso que a gente vai ver aqui agora. Tem dois tipos de associação, série ou paralelo.
Qual que é a diferença entre elas? Como que eu vou reconhecer cada uma delas? Se eu ligar 3 capacitores dessa forma e dessa aqui, qual que vai ser a diferença? Olha aqui, ó. Se essa armadura do capacitor, a armadura é essa parte externa, essas placas do capacitor, certo? Se ela estiver carregada positivamente, ela induz uma carga negativa nessa. Essa aqui induz uma positiva nessa, induz uma negativa nessa, induz uma positiva nessa e uma negativa nessa aqui. Agora, se eu ligar um positivo nessa área aqui, vamos supor que eu liguei na bateria, num terminal positivo aqui, todas essas placas aqui estarão positivas. Automaticamente, todas aqui estarão negativas, certo? Então, nessa aqui, por indução, a carga induzida nesse aqui vai ser a mesma nesse, vai ser a mesma nesse, as cargas serão iguais, certo? Agora, a diferença de potencial total dessa associação é eu somar cada uma dessas diferenças de potenciais, certo? Se eu pegar a própria definição de capacitor, C igual a Q sobre U, e jogar aqui, eu vou ter que 1 sobre a capacitância equivalente é 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3, mais quantos eu tiver em série. Então, na associação em paralelo, ocorre o seguinte, a diferença de potencial que eu tenho nesse e nesse são iguais porque eles estão sempre entre os mesmos pontos, então o DDP é igual para todo mundo. A somatória de todas as cargas será a carga total aqui. De forma que a capacitância equivalente é eu fazer C1 mais C2 mais C3 mais quantos eu tiver em paralelo. As duas observações que eu quero te falar é o seguinte. Primeiro, se eu tiver apenas 2 capacitores em série, a formulinha para eu achar a capacitância equivalente é essa aqui que a gente acabou de ver. O mínimo múltiplo comum entre esses dois valores é a multiplicação deles. Isso dividido por esse vezes esse, mais isso dividido por esse vezes esse, vai dar C1 mais C2 aqui em cima. Invertendo os dois lados da igualdade, a capacitância equivalente é C1 vezes C2 sobre C1 mais C2. O famoso produto pela soma. Se eu tiver 2 capacitores, um de 10 e um de 15 associados em série, qual vai ser a capacitância equivalente entre eles? C1 vezes C2, 10 vezes 15, 150. C1 mais C2, 10 mais 15, 25. 150 por 25 vai dar 6. Agora, se eu tiver vários capacitores iguais, quando eu tenho capacitores iguais, tudo bem? A partir de 2 pode valer isso aqui. Se eu tiver 2 iguais associados em série, eu vou fazer C dividido por 2. Como assim, gente? Se eu tenho assim, ó, 10 e 10. São 2, né? 10 por 2 vai dar 5. Tudo bem? Eu pego a capacitância de um deles e divido pela quantidade que eu tenho iguais. Se eu tiver capacitores que valem 20, e se eu tiver, por exemplo, 5 capacitores iguais, 20, 20, 20, 20, 20, 5 iguais, 20 dividido por 5 vai dar 4 a capacitância equivalente. Tudo bem? Espero que tenha te ajudado. Fica ligado aí para os nossos próximos vídeos, se inscreva no canal e tamo junto. Valeu!